Uma coisa extraordinária acontecendo no São Paulo Futebol Clube agora, eu estou falando de você fazer um ajuste financeiro vendendo um jogador que já está jogando no futebol europeu. O Harry Macis, o presidente do São Paulo, ele tomou umas medidas ali no tricolor paulista que elas são bem interessantes, mas bem interessantes mesmo. O Dorival Júnior, junto com o Rafinha e o departamento de scout, estão se desdobrando para fazer do São Paulo um time bem forte. É um plano que vem dando certo de um São Paulo que agora está completamente renovado, um São Paulo que agora ele vem mesmo para fazer a diferença. Ainda tem algumas peças, alguns ajustes, essa complicação a respeito do Caleri. E como é que fica a situação do seu substituto? O tricolor paulista lança não uma, mas duas joias raríssimas no time e agora eles vieram para fazer história no tricolor paulista. A saída de André Silva começa a ganhar mais força e principalmente no que tange a uma troca onde o São Paulo já começa a esboçar trocas no mercado. O tricolor não dá um respiro, as notícias são enormes, são inúmeras notícias, o time está se remodelando, chegou o volante, chegou o ponto esquerda, chegou o zagueiro, chegou o lateral direito e tem mais vindo por aí. Vem comigo então, seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba Futebol, o seu vídeo de notícias do São Paulo Futebol Clube, as matinais, que é mais ou menos na hora do almoço, vai ser um pouquinho mais cedo. Mas enquanto você tá aqui, chega nesse like pra dar essa moralzaça no vídeo, venha mesmo e faça parte comigo dessa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui. Beleza então? E eu quero te lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs. TV Fãs, que é onde você consegue assistir a todos os jogos. Você quer ver o Brasileirão que voltou já? Na TV Fãs você assiste. Além do Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, tudo o que você quiser. Mas ó, não para no futebol. Você pode também dar aquela maratonada em filmes e séries, o que é muito top. Um filminho, uma sériezinha pra dar aquela relaxada. E tem os filmes e séries infantis também. Eu, sinceramente, adoro. Acho top demais a TV Fãs. E aqui nesse QR Code que você vê aqui em cima, ou no primeiro comentário fixado, você abre o WhatsApp deles para conversar. E o que você faz no WhatsApp? Você pede um teste grátis. Vou repetir, você pede um teste grátis, tá? Chega aí e fala assim, ô, me dá um teste grátis para eu conhecer a TV Fãs. Eles te dão um teste e você gostando, você contrata. É muito louco. Você que vê pela televisão, escaneia o QR Code no seu celular aí. Você que vê pelo celular, notebook, primeiro comentário fixado tem o link para você já conversar com eles direto. Top ou não é? Valeu, TV Fãs! Tamo junto! Ah, meu povo, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, lá na gestão do Harry Macis, ele determinou agora que o São Paulo não vai virar SAF e não ele, né? A gestão do São Paulo enquanto conselheiros e diretoria não vai virar SAF, não agora, não tem condição de abrir uma porta para virar SAF, o que é bastante desanimador pro torcedor são paulino, né? E também quando você pensa num investidor de fora, Diego Fernandes, XP Investimentos, blá blá blá, Leila Pereira, qualquer um que seja, não tem condição de entrar, porque quando alguém entrar com investimento, ele entra com a gestão também. Entra mandando, entra numa cadeira presidencial, na ponta de uma mesa gigante, de um conselho nojento do São Paulo, e esses caras não permitem. Ninguém pode entrar de fora. O São Paulo pode falir. Não vão permitir que abra a questão de virar SAF, porque senão esses caras perdem a boquinha. Os conselheiros perdem a boquinha, não está à venda a boquinha deles no São Paulo. Como eu detesto conselheiro, cara, sinceramente. Mas enfim. O São Paulo Futebol Clube, ele, na gestão do Macis, ele está abrindo para torcedores do São Paulo, influenciadores e tal, ele abriu um case inovador de perguntas e respostas, onde o Macis dá uma transparência para esse tipo de torcedor. E nessa reunião que eles fizeram, essa entrevista que foi feita aí, essas perguntas e respostas, o Macis ele fala abertamente de quanto o São Paulo precisa, que são 180 milhões de reais arrecadados no São Paulo agora. Porém, o São Paulo, ele não tendo muitos caras para vender, depois a gente bate aqui quem que dá para vender, pelo menos um ou outro, Luca, TT, já vou falar sobre isso. Pedro Ferreira, que tá de saída do São Paulo, muito provavelmente. Mas aí nós temos o Macis falando sobre a venda do William Gomes. William Gomes, que ele falou que ele, se fosse o presidente do São Paulo na oportunidade, ele não teria vendido o William Gomes. Ele falou, eu não. O William Gomes, eu sei que apareceu uma proposta por um cara da base, qualquer valor, temos que vender porque estamos precisando dessa grana. E isso é verdade, isso está acontecendo agora. Por quê? Porque eles gastam dinheiro com o Newton, com o Aurélio Buta, que é o sexto lateral direito, gasta dinheiro com o Domingos Duarte, que é o sexto zagueiro, e assim por diante. Então, sempre que aparecer uma propostinha para um
ponta, um lateral, tem que vender. Qualquer 30 conto, os caras vendem o jogador da base do São Paulo. Por quê? Porque eles têm que comprar veteranos carésimos. Mas enfim, ele fala que o William Gomes ele vai ser vendido lá no Porto e que o São Paulo conta muito com essa venda. O William Gomes, a estimativa de venda dele, que é um valor que o Porto teria pedido, é de 80 milhões de euros. É assim, é uma enormidade, uma exorbitância, um absurdo, um valor assim gigantesco, na verdade. O William Gomes ele iria então do Porto para um outro time europeu com a panca de ser ali um novo Mbappé, Lamine Yamal, um Antony, assim, é um cara da primeira prateleira do futebol que vai custar 80 milhões de euros para algum outro clube. E esses 80 milhões de euros, eles são maravilhosos para o São Paulo, porque o São Paulo detém 20% desse valor. Então, 80 milhões de euros, 10% dá 8 milhões, 20% dá 16 milhões de euros. Esse 16 milhões você põe vezes 6, porque é euro, vai para 100 milhões de reais, aí para mais. Então o time do São Paulo, ele já ganhou esse valor com o Antony, lembra? O São Paulo pegou 100 conto no Antony depois de vender o Antony. E agora o São Paulo pode pegar mais 100 conto no William Gomes depois de vender o William Gomes, o que torna o valor muito interessante. Torna, assim, uma luz no fim do túnel muito bacana. E vai acontecer, tá? O William Gomes, ele deve ser vendido agora do Porto mesmo, não é apenas um time que quer o William Gomes, mais de um, e aí o William Gomes saindo, São Paulo aqui nada no dinheiro. Tomara que o Harry Macis seja um presidente para equilibrar as dívidas, né? Enquanto ele tá equilibrando dívida, enquanto ele fala de algumas dificuldades, ele contratou o Newton, que foi apresentado oficialmente ontem. Tá aí, Newton é do São Paulo e já vai bidar. O que é bidar? Do verbo bid? Não tem verbo bid, né? Mas ele vai bidar. Eu bido, tu bidas, ele bida. Ele vai bidar, vai aparecer no bid pra entrar ali pra jogar no São Paulo agora nos próximos dias. Então o São Paulo volta a jogar na quarta-feira agora, hoje é sábado, né? Então domingo, segunda, terça, daqui 4 dias aí o São Paulo vai jogar, vai entrar em campo. E quando entrar em campo já pode ter o Newton até mesmo como titular. O Bobadilla é um jogador que ele vai ficar ali. Ele acabou de voltar de férias, né? Voltou segunda-feira agora. Então ele chega e ele pode ficar ali, perder alguns treinos, ele perdeu a temporada, ele descansou um pouquinho. Ele pode começar no banco de reservas, enquanto Danielzinho e Marcos Antônio jogam bola. E ali o sultão da criação de jogada vai jogar, que é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio hoje, ele é um jogador que, assim, a gente fala muita coisa do São Paulo, dívidas, vendas, chegadas, saídas, e aí esquece um pouco do campo, né? Mas nós, São Paulinos, assim, que temos uma pegada um pouco mais sonhadora, não vou nem dizer otimista, mas sonhadora. Você pode não ser otimista, mas você tá sonhando com o São Paulo melhor, mesmo sem acreditar, tipo assim, a pegada mais sonhadora, e eu me coloco nessa pegada sonhadora, nunca acreditei que o São Paulo ia parar, ia falir, ia quebrar, não ia ser competitivo, nunca botei fé nisso. E hoje eu olho pra um cara igual o Arthur, por exemplo, um cara igual, eu ia falar do Alan Franco, né, um cara igual, sei lá, o Marcos Antônio, Danielzinho, Lucas Ramon, você olha, Luciano, você olha pra esses caras, você não vê ninguém por aí muito melhor que eles. Não tô falando de Palmeiras e Flamengo. Quem que é muito melhor que o Marcos Antônio no Flamengo? Tirando a Arrascaeta, que é outra posição, o Marcos Antônio é um baita monstruoso da criação de jogada. É um monstro, é um craque. Ele pega a bola, ele toca pro lado e abre pra receber, ele aponta pros caras, toca ali que eu tô ali, ó. E ele vai lá, ele pega a bola, ele não erra um passe. E quando ele começa a criar, ele fica enfiando na cara do gol Caleri e Luciano o tempo inteiro. Então o Marcos Antônio, ele é um grande trunfo nas mãos do Dorival. Quando o São Paulo perde a bola, esse rapaz ele tira o gol lá atrás. Ele é o cara que corre igual um motor o campo inteiro. Aí a bola passou pelo Rafael, vai entrar, o Marcos Antônio tá salvando o São Paulo. Ter um cara desse é um plus a mais, né? E o Arthur, eu olho pra ele, por exemplo, vejo lá Luiz Araújo escanteado, esquecido no Flamengo lá. Ninguém nem lembra que o Luiz Araújo joga bola lá. Tá esquecido. Então o Arthur tá melhor que o Luiz Araújo hoje, porque um não joga. Plata, fraquíssimo perto do Arthur, né? Então tem caras aí que você vê jogando, Dudu, Rony Rústico, os caras que antigamente eram os pontas do Brasil, hoje o Arthur joga mais que todo mundo.
É o tipo de jogador que faz diferencial. O Luciano, que tem os seus contratempos, né? Bom, é ruim, é fominha, não é egocêntrico, não é um problema, não é meia, não é sempre uma discussão com o Luciano. O Luciano, ele faz gol igual qualquer atacante do Brasil aí. É todo jogo ele mete um golzinho. Então ele torna-se um cara importante também. É um São Paulo reformulado que agora volta um campeão para coordenar esse São Paulo chamado Dorival. O Dorival, você gostando ou não, nada vai apagar que ele é campeão. Muricy, você gosta ou não gosta? Nada vai apagar que ele é campeão. Abel Ferreira, você gosta ou não gosta? Nada vai apagar que ele é campeão. São caras que têm ali o título na convivência. E o Dorival é um cara que, gostando ou não, ele carrega na sua bagagem títulos e mais títulos. E de Libertadores, de Copa do Brasil, o cara é paulista, com todos os regionais que ele jogou aí, de norte a sul do Brasil, ele ganhou pelo seu time. Regional é o Paulistinha, o Carioquinha, o Cearencinho. Você tem os campeonatos do começo do ano, ele ganha. E quando chega numa Copa do Brasil, ele vai lá e ganha. Ele ganha, ele consegue ganhar. Então, o São Paulo, nas mãos do Dorival, ele tá perfeito. E o Maciz, ele deu o São Paulo pro Dorival, Rafinha e o departamento de scout. Como é que faz, então, pra montar esse time? O departamento de scout encontra o cara, o Dorival pede: eu quero um fulano assim, assim, assado. Eu quero um volante alto, que tenha, seja camisa 5, marque. Aí o scout vai buscar esse cara. Aí ele encontra o Newton. Aí ele volta pro Rafinha Dorival. Ó, encontrei esse cabra aqui, ó. Valor dentro da realidade, tem essa pegada aqui de scout. O que vocês querem? Aí o São Paulo estuda e vê para contratar. É assim que tá funcionando. Então é um plano muito bem feito. É um plano muito bem desenhado. Eu confio plenamente no Dorival. Confio plenamente no Rafinha, tô falando de índole agora, caráter, ser humano. Confio plenamente no Dorival e confio plenamente no Rafinha. Não confio em departamento de scout, nunca vou confiar, nem em diretoria do São Paulo, não passo o pano, não boto fé. Agora, se está nas mãos do Dorival e Rafinha, aí eu começo sim a acreditar que tem uma luz no fim do túnel e tem algo de melhor. Aí vem o Aurélio Buta, né? Duvidoso pra caramba, o cara assim que ninguém sabe quem é, lateral direito, que não precisava pra agora, então fica o São Paulo sempre naquele tonzinho agridoce. Mas sabe onde ele não tá agridoce? É quando você pensa na questão de centroavante do São Paulo. E aqui eu coloco como um ponto a resolver, porém um que está dando super certo. Descobriram lá no São Paulo onde está o problema do São Paulo, que é de não fazer gols com o seu camisa 9. Não existe um time onde o camisa 9, ele não tem... Pode não fazer gol 9, mas aí tem que ter o Messi perto dele. Pode não fazer gol 9, mas aí tem que ter ali o Mbappé e o Griezmann do lado dele. Aí o Giroud não precisa fazer gol. Aí o atacante do Argentina não tem que fazer gol, porque o Messi faz. E aí você pode jogar desse jeito. Agora, no São Paulo, o 9 não pode não fazer gol. E é o que está acontecendo. Entra o André Silva, não faz gol. Entra o Caleri, não faz gol. Entra o Tapia, não faz gol. O 9 é inimigo do gol no São Paulo. E isso tem virado um problemaço aqui no Tricolor. Eis que o Tricolor descobriu isso e já mandou o Tapia picar a mula. Falou, pode ir embora, vá com Deus, não importa aqui mais não. E o Tapia vai embora emprestado para o futebol dos Estados Unidos. O Caleri recebe uma proposta que ele recusa, e o São Paulo, em vez de voltar com uma proposta mais alta, o São Paulo, de maneira correta, hábil, esperta, olhando para o São Paulo, finalmente, ele vai e não dá a proposta tão alta pro Caleri, ele reduz a proposta. Tipo assim, pode ir embora então, que eu não vou te dar mais dinheiro não. E ele faz com o Caleri mais um pouco do que o Caleri merece. Não que o Caleri não mereça 1.700.000, ele pode até ganhar isso aí. Ele pode merecer esse valor, mas não no São Paulo, que está falido, e aqui é a pior fase da história do Caleri. Se ele vive a pior fase dele e o São Paulo não tem grana para gastar, por que o Caleri tem que ganhar tanta grana? Então o São Paulo faz uma coisa correta. Eu concordo que o erro de trazer o Vitor Sá nos valores que trouxe é bizarro e credencia o Caleri a pedir o que ele tá pedindo. Agora, o erro foi do Rui Costa, que foi demitido. Agora, quem trouxe o Vitor Sá foi o Rui Costa, que foi demitido. Não vou culpar o Vitor Sá pelo valor, mas o Rui Costa tem que ser culpado e tá demitido. Então agora o Caleri tem que entender a nova realidade. Ele não renova com o São Paulo e tem que vazar mesmo. Já que ele não renovou, que jogue Rian Francisco e Gustavo Santana, até que o São Paulo compre o centroavante. Então o que nós temos hoje? O Tapia já vazou. O Caleri não renovou o contrato. E o André Silva, ele tá sendo colocado pro São Paulo como moeda de troca.
vai ter time por aí querendo André Silva e ele pode até ser trocado aqui no São Paulo. Eu olhei agora que aquele Thiago Maia do Internacional, ele ainda interessa para o São Paulo. São Paulo ainda tem interesse em trazer o Thiago Maia. Neste aspecto, o Inter tem o interesse de levar ali o André Silva. Conversando direitinho, né? Se combinar direitinho, o Inter consegue o que ele quer, que é o André Silva, e o São Paulo consegue o que ele quer, que é o Thiago Maia. Nem considerando aqui, julgando se o Thiago Maia é bom de bola, o André Silva, nem tô falando. Tô dizendo o quê? O São Paulo quer o Thiago Maia, o Inter quer o André Silva. Troca, bata o rolo, façam acontecer, não tem problema. O São Paulo não precisa do André Silva e é isso que me importa. Enquanto o Caleri não resolve a situação, ele vai até jogar no São Paulo porque ele tem contrato, apesar que eu acho que ele vai embora agora. Enquanto isso não acontece, o São Paulo lança duas joias. Uma delas chama Rian Francisco, que meio que dispensa a apresentação, né? É um centroavante muito habilidoso para fazer gol. Ele é um cara que ele tem uma característica que não é de ser pivô, de fortão, trombador, que vai disputar com a zaga. Não tem nada disso, não. O menino aí, o Rian Francisco, ele tem a pegada de ser mais ou menos parecido com o Liedson, Paulo Nunes, talvez recentemente puxando a sardinha mais pro lado de cá, mas ele é melhor. O Brenner, centroavante que foi do São Paulo, tá no Vasco hoje. Então, se você der uma analisada no futebol do Rian Francisco, ele é um centroavante que ele sempre está no lugar certo e na hora certa. E ele não tem aquele corpo tão forte, alto, que porra, o cara é monstro, ganhou na dividida. Não, ele ganha no espaço, ele ganha prevendo onde vai passar o lance. Então, isso aconteceu muito com o Liedson. Era irritante jogar contra o Liedson. Um jogador que não pegava na bola, que era um jogador normal, com a bola no pé. Dali a pouco, na área, o cara desaparecia, aparecia no gol, fazendo o gol e não tinha jeito, tinha que dar o mérito pro cara. Liedson foi um baita centroavante. E ele não era da característica pesadão, característica brigador, percebe? Nós temos hoje o brigador, que não faz gol, mas fica lá disputando bola. Imagina você parar de brigar com o Léo Pereira, com o Ortiz, com o Gustavo Gomes, com o Murilo. Você parou de brigar. Não tem mais a briga. Só que o nosso centroavante, apareceu, é gol. É caixa. Encaçapa do nada. Esse é o Rian Francisco, para fazer mais ou menos o que o Liedson fazia no time do Corinthians, e depois em Portugal, né? Mas no time do Corinthians, que é o que fica muito vivo na nossa memória, porque era o nosso rival. Era o cara que nos atormentava aqui com um futebol bastante diferente, bastante peculiar. Nunca foi craque, mas na hora de fazer o gol ele era mais efetivo que a maioria. É o Rian Francisco. Então nós temos aí um cara a ser lapidado, um cara que é da base, um cara que é muito novo, um cara que Dorival tem que usar da sua habilidade para fazer a transição. E aqui eu digo transição não é porque o Rian não jogou no profissional, é porque ele precisa mesmo de um carinho a mais ali do Dorival, um ajuste fino. E esse ajuste fino vai fazer com que Luciano, Arthur, Vitor Sá, Ferreirinha e Marcos Antônio tenham esse cuidado de alimentar o futebol do Rian Francisco, abastecer o Rian Francisco de bolas para ele fazer gols. Então o São Paulo tem tudo para ter encontrado um centroavante extraordinário, um centroavante estratosférico, um centroavante que realmente ele faz o São Paulino voltar a ter orgulho. Outro cara que surgiu no São Paulo é o Gustavo Santana, veio da mesma linhagem, né, do Rian Francisco, é um cara que vem do mesmo lugar, esse lugar chama Cotia, é a base do São Paulo Futebol Clube que sempre faz história, e o Gustavo Santana também é centroavante, e agora, em todos os testes que o São Paulo tem feito de jogos amistosos, esses confrontos contra times até de Série A, algumas vezes, tem times aí que tá jogando Novo Horizontino agora, acho que foi no Ferroviária, não lembro. São Paulo fez com o Red Bull Bragantino, São Paulo fez testes, e nesses testes, os gols em alguns momentos são feitos pelo Gustavo Santana também. Então o São Paulo não tem mais a necessidade de Tapia, de Caleri, André Silva, ele tem a necessidade de lançar Gustavo Santana e Rian Francisco também. É claro que não dá para descartar a importância do Caleri, ele ainda é do São Paulo. Enquanto ele é do São Paulo, pode jogar, mas tem que jogar o melhor. O Caleri tá melhor? Jogue o Caleri. O Rian está melhor? Jogue o Rian. Não tem boi. Ah, mas o Caleri é mais... Jogue o melhor. Marcos Antônio tem a sua experiência. Luciano sobra experiência. Arthur sobra experiência. Vitor Sá sobra experiência. Pode colocar o moleque da base nesse meio.
Não é um moleque da base com mais outros 4. Você não dá pro Luca, TT, Rian, Pedro Ferreira e fala, se virem, tragam o título brasileiro. Não é isso. Agora, você já coloca os veteranos do lado do Rian e só o Rian da base. Isso dá super certo. Essa é a cereja do bolo. É assim que se faz futebol. O São Paulo, na hora de vender, não tem só o William Gomes do Porto. Ele tem também o TT, tem o Luca, tem o Pedro Ferreira, que está para sair. Tem muita notícia cravando que o Pedro Ferreira despertou interesse de futebol lá de fora, como também do Borussia Dortmund da Alemanha. Pode ser outro caminho? Pode, mas o Pedro Ferreira, ele é uma joia que o São Paulo deve vender agora. O TT, um pouco mais distante da venda. Agora o Nicolas e o Luca, eles estão mais próximos de serem vendidos também. E arrisco dizer que Igor Felisberto é um dos primeiros que será vendido para o São Paulo voltar a ganhar dinheiro. Tem onde vender. Tem de onde tirar, desde que o São Paulo consiga valorizar os seus jogadores. O São Paulo desvalorizava os caras quando o Rui Costa era o diretor de futebol aqui. Agora com o Rafinha junto com o Dorival, o trampo é valorizar esses caras da base para o São Paulo voltar a ter grana. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Falei de um São Paulo fortíssimo, então se você concorda, chega nesse like aí, e se você discorda, chega nesse like também. E valeu, tamo junto, meu povo. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!